Fala pessoal, bem-vindo ao canal Prazer Bíblia, eu sou o Williams e mais uma vez vou trazer aqui alguns vídeos, algum conteúdo, né, melhor dizendo, sobre a Palavra de Deus. Hoje a gente vai continuar vendo aí aquela sequência que a gente encontra lá em 2 Reis, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar de alguns reis, de usurpações e etc. que acontecem no inteirinho dessa história que vai ser citada aqui. Então vamos lá. Depois de Acabe, quem é que virou rei no Reino do Norte em Israel? Foi Acasias, tá bom? Acasias era um dos filhos de Acabe e ele virou um rei, né? Como era de costume, né, na monarquia. Lembrando que o reinado do norte não foi sempre de pai para filho, né? Tiveram usurpações, que era bem comum naquele reino do norte, beleza? Então eu vou falar aqui um pouco sobre Acasias, Jorão e Jeú, certo? Então 3 reis do reino do norte. Depois eu vou falar um pouco do reino do sul, que são histórias que acontecem simultaneamente, de certa forma, beleza? Então bora lá. Acasias, a história de Acasias é o seguinte: depois que o Acabe ele morre, né? Acasias vem para o trono e acontece uma coisa em Acasias. Ele acaba caindo da sacada de onde ele morava, da casa, do palácio onde ele morava. E nisso que ele cai, ele fica doente, né? Muito enfermo. E ele vai questionar, ou ele vai pesquisar, ele vai consultar, melhor dizendo, a Baal. Baal Zebub, deus de Ecrom. Ele manda uma pessoa ir lá perguntar se ele sobreviveria ou não, certo? E quando ele vai lá no meio do caminho, essa pessoa que vai encontra Elias. E Elias fala assim: por acaso não há Deus em Israel para ele mandar consultar um Deus de outro lugar? E Elias já dá o decreto ali, a decisão de Deus que é: olha, porque tu buscou um rei que não era de Israel, tô te falando que você não vai ficar bom e você vai morrer, certo? E é o que acontece. Quando Acasias ele morre, Acasias não tem filho, e quem vai para o trono é o Jorão. Acasias e Jorão, a história deles você pode ler aí no primeiro capítulo de 2 Reis, beleza? E Jorão, irmão de Acasias, vira o outro rei de Israel. E é interessante também, continuando, né, já vim falando de outros vídeos, mas como faz parte da história, Acasias e Jorão são reis idólatras, ou seja, adoram outros deuses além do Deus de Israel, beleza? E Jorão, ele também é semelhante a Acasias, continua adorando a deuses estranhos e é mais um rei idólatra, certo? Isso já é ainda no primeiro capítulo, tá? O Jorão vira rei. Outro rei que veio depois de Jorão foi o Jeú. Jeú, ele não era irmão de Jorão nem de Acasias. E a história de Jeú de ele virar rei foi a seguinte: um profeta ou um servo do profeta Eliseu é enviado, né? Eliseu fala assim: olha, vá até Jeú, unja ele rei de Israel para fazer justiça. E é isso que ele faz, certo? Então, Jeú, ele mata Jorão e ele mata também, né, o Acasias. Que Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Beleza? Então, Jeú é aquela pessoa escolhida pelo profeta e por Deus para trazer juízo e justiça a todos os crimes e atos que Acabe e toda a sua família vinha cometendo, né, que era a idolatria. Resumindo nisso, né, claro que se tem idolatria, tem também aspectos de injustiça, beleza? Mas, continuando aí. Então, Jeú, ele acaba sendo essa pessoa usada pela escolha de Deus como para trazer juízo para Israel. Aí eu agora vou falar um pouco sobre o Reino do Sul. Lembra que também no último vídeo era Acabe e Josafá, né? Então Josafá também, quando ele morre, né? Quem sucede o trono é Jeorão. Cuidado para não estar confundindo o nome, tá? Jeorão. Jeorão, ele casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão também já é o Reino do Sul, tá? Jeorão foi um reino idólatra, beleza? Um reino idólatra. E ele reinou 8 anos, ainda assim. Mas daí também não prestou, né? Não foi tipo Josafá que prestou. Depois de Jeorão, quem sucede ao trono é o Acasias. O Acasias reina só 1 ano, tá? E a história que se passa é que o Acasias, quando se juntou com Jorão para guerrear e para ir visitar ele, acaba que Jeú, isso já é no capítulo 8, tá? Capítulo 8 você vai ver a história de Jeorão, filho de Josafá, e Acasias, filho de Jeorão. Capítulo 8 de 2 Reis. Então Acasias sucede ao trono, mas ele continua, né, cometendo idolatria. Logicamente não era o que Deus queria. E Jeú mata Jeorão, e como Acasias estava com Jorão,
Jeú acaba também matando o Acasias, tá? Ferindo ele, e depois, logicamente, ele chega a morrer. E quando ele chega a morrer, veja que história, entra na história aí uma mulher chamada Atalia. Quando Atalia sabe que Jeú matou Acasias, Atalia mandou matar toda a família real. Veja, Atalia mandou matar todos os filhos, todo mundo que podia suceder ao trono, tá? Aí ela manda matar toda a família real e ela vira uma rei, né? Vira um rei, perdão. Ela vira uma rainha, certo? Agora de maneira que usurpou o trono, usurpou o trono. A Thalia também não prestava. A Thalia é família do pessoal de Acabe. Veja que esse pessoal de Acabe, dentro da história bíblica, nenhum deles prestou. Nenhum deles servia a Deus, buscava o Senhor e vivia uma vida de retidão, tá bom? Então veja que foi um período muito, vou chamar de período macabro, dos dois reinados, né? O reino do sul e o reino do norte. Se a gente pode aplicar ou tirar alguma lição disso, é que a gente pode entender que pessoas que cometem, fazem idolatrias e, consequentemente, se afastam de Deus por não seguir a sua justiça e a sua lei, acabam caindo em caminhos tenebrosos, em caminhos que não honram a Deus, em caminho que a injustiça opera, né? As pessoas vivem fazendo o que não devem. E, lógico, tem a consequência, né? Então, isso vai ser muito recorrente dentro desses períodos, dentro dessas histórias. Então, é isso. É só um vídeo um pouco mais com teor mais de história, mas sempre lembrando que Deus sempre está acompanhando a história e que Deus sempre está também mandando profetas para o povo poder endireitar a sua vida e que isso não aconteça mais. Então, daí serve, né, de exemplo para a gente, logicamente, buscar, com a ajuda de Deus, buscar viver uma vida que agrade a Ele. Porque tudo que faz a gente se afastar de Deus vai se afastar da lei, das ordenanças e da retidão do Senhor, certo? Mas é isso, pessoal. Curte aí de novo, né? Comenta e vai acompanhando. Esses vídeos, a ideia é da gente conhecendo as histórias da Bíblia, né? Todinha, tá? Vai demorar, é um negócio... História às vezes é um pouco chata, né? Mas pra gente poder conhecer e saber o que aconteceu, como aconteceu. E sempre tentar tirar alguma lição disso, que também é muito importante. Beleza? Mas é isso, até o próximo vídeo, se Deus permitir.